Então vamos lá, Lu, é com você. Olha, eu deixei os moldes na A12. Tá, portal a12.com/Santa Receita, todos os moldes, material, tudo lá. Ele vai vir com 8 folhas. E aí a gente vai montar baseado na linha tracejada. Então eu vou emendando nas linhas tracejadas. Eu tenho um esquema geral também tá lá. Então de deixa eu montagem. só mostrar aqui para o pessoal entender. Esse é o esquema geral de montagem. Isso. Essas são as linhas que você falou. Me explica aqui, então. Então, isso é que você vai encontrar no A12 ele para tem poder que ir seguir. juntando pela linha tracejada. Então, a parte 1 com a parte 2, porque sobra. Então, olha, por exemplo, a parte 1 com a parte 2, eu vou juntar essa linha tracejada com essa linha tracejada. Eu posso ou dobrar ou cortar. Para costurar, você disse? Isso, para cortar os tecidos. Então, Pra cortar? É, porque aí vai formar esse molde inteiro do Nossa, eu jeito não que tá entendi aqui. nada, mas eu não entendo nada mesmo de artesanato. Vou tentar entender agora com você. Vai lá, me explica aqui. O que eu não Então, entendi, eu vamos vou lá. perguntando aí. Então, eu montei o molde e aí vai ficar tudo dessa forma o molde. Com esse molde, eu vou cortar o tecido externo e o tecido interno. Ok, eu vou ter um molde como esse. Isso. Vou colocar aqui. Vai cortar no contorno, não precisa no deixar. No contorno, passa a tesoura. Isso, não precisa deixar E mais. vou ter o molde aqui. Isso, o tecido externo Igualzinho. e o tecido E essa interno. fitinha aqui? Vai ser a alça de mão. Tá. Então, aqui eu vou ter 48 por 6 centímetros, eu vou dobrar direito com direito e vou passar uma costura em toda a lateral maior. Então, aquilo lá é só pra você cortar? Ah, isso, só para cortar a parte externa e a parte interna do necessaire. Então você isso precisa daqui, daquilo ó. só pra cortar isso? Precisa do molde. Entendi. Precisa do Tá. molde. Ok. Então, aí eu cortei aqui na linha, ele já tem margem de costura, então Tá. não precisa deixar folga. Ok. E eu começo montando a alça. Então, eu dobro direito com direito e vou passar uma costura em toda a lateral. Tá bom. Aí eu já trouxe um pronto aqui, vai ficar assim a alça. Tá. Né? Eu virei pro direito e eu fiz um pesponto aqui bem próximo da borda dos dois lados rebatezinho maiores. aí. Tá. Isso. Agora eu vou achar o posicionamento. Agora que acho que tá difícil de ver, né? Porque esse tecido aqui... Vamos pôr no ele estampado, Cláudia? É melhor porque ele dá batimento, é difícil de ver. Aqui, tá vendo? Essa costurinha que ela falou, ó, em cima. Um rebatezinho, né? Isso, nos dois lados maiores. Pra ficar mais chatinha assim. Agora nós vamos achar o posicionamento dessa alcinha de mão. A gente tem que dobrar esse tecido externo, formando como se fosse aquela parte de cima do envelope. Sim. É aqui que nós vamos achar a metade desse molde. Eu vou dobrar certinho aqui metade e eu vou fazer aqui uma marcação. Eu posso só vincar o tecido, eu posso marcar com giz, eu posso marcar com caneta que apaga. Então, tem que ser nesse formato, Cláudia. Se a gente dobrar assim, ó, eu vou dobrar na parte arredondada. E aí a alça não é para ficar na parte arredondada. Tá errado. Então, errado. bota lá, tem que tipo formar o envelope. Tá. Porque daí aqui eu vou achar metade do lado reto. A alça tem que estar na metade. A metade é isso daqui. Isso. Isso. Que você falou que você Isso, vai eu vou vincar marcar. o tecido. Isso. Aí agora eu abro pelo direito e eu vou posicionar nessa linha, eu vou posicionar a alça de mão. Tá, direito com direito. Direito com direito. Né? Na verdade, aqui ele tá direito dos dois lados, a alça. Então, eu vou posicionar aqui, eu posso passar uma costurinha de segurança para prender, mas aí ele vai ficar... Pera um pouquinho, Lu. Você só vai prender aqui e aqui. Aqui ela tem que ficar... Isso, ela vai ficar solta. Tá. Porque a alça depois ela vai virar, vai ficar solta. Entendi. Então, aí eu vou posicionar assim desse jeito, posso colocar os alfinetes e eu vou pegar a parte interna e vou colocar direito com direito. Esse tecido aqui de tricoline, ele não tem direito, né? Então, eu posso colocar em qualquer posição. Tá, mas sempre é direito com direito. Direito com direito. E aí, eu vou passar uma costura com um pé de máquina em toda a volta. Num dos lados que não tem a alça, na costura da alça, eu deixo uns 3 dedos para poder virar a peça pro direito. Dá pra você fazer? Pra gente ver? Deixa eu prender aqui, ó. Tá. Na onde tem a alcinha lá dentro é que você vai deixar uma abertura. Isso. Pra desvirar depois. E o que isso, exatamente, Cláudia. E o que é o importante? Quando a gente for passar costura, a gente tem que reforçar a costura nessas alças. Porque cabe muita coisa no necessaire e vai ficar pesado. Então, tem que reforçar a costura. Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui nessa parte.
pé de máquina, dá 0,75 centímetros a margem de costura. Aí, Clau, ó, por exemplo, eu cheguei aqui na parte da alça. Eu vou dar retrocesso. Costurar bem. Para costurar bem a alça e continuo costurando a volta toda. Você nem precisa costurar, então, ela naquele primeiro tecido. Você já costura tudo de uma vez mesmo. Já fecha ela todinha já agora nessa costura. A gente chama de costura de segurança, uma costura assim, que é para prender as partes da peça. Então, eu poderia costurar a alça já numa costura de segurança, mas só para ela não andar, sair do lugar. Quanto você gasta para fazer essa Claro, varia muito o preço do tecido, mas de 12 a 18 reais, mais ou menos. Trabalhando com tricoline. Trabalhando com tricoline. E aí um necessaire desse você consegue vender, né? Uns 30, 40 reais. E onde você vai deixar a aberturazinha? Vou deixar aqui, ó. No finalzinho eu vou deixar uma parte. Então não é na hora da alça. Da alça você reforçou também. Não, na alça eu reforcei. Ah, tá. Passou direto. E aí eu vou deixar uns 3 dedinhos buraquinho. Pra desvirar. Tá. Tá? Deixa eu mostrar aqui o outro passo. Tá. Então, esse já tá costurado? Ó, ele já tá inteirinho costurado. Tá. Eu já vinquei aqui os tecidos para poder desvirar. E agora a gente vai virar essa peça pro direito. Essa não precisa de agulha, de nada? Não, sozinho. já tá certinha. Aí agora o importante... E sempre escolher um composê bacana, né? Então, eu gosto de trazer ideias diferentes, Cláudia, porque muita gente pergunta como que eu combino tecidos. Eu acho que é bem pessoal, assim, É verdade. Né? Cada um, eu acho que às vezes gosta de mais colorido. E até dos retalhos que você consegue, né? Porque de repente esses retalhozinhos você nem paga por eles. É verdade. Você Não pode fazer um patchwork para montar a peça. E aí você vai passar... Lá na José Paulino, em São Paulo, por exemplo, né? Em algumas outras ruas, lá do Brás também, eles colocam até pra fora, para que alguém passe e leve retalhos, e às vezes retalhos maiores que esses aqui. Que tem gente, eu conheci mesmo um moço, que ele fazia bolsas tipo mochila enormes, só com retalho que ele recolhia na rua, assim, no fim do expediente, na calçada das lojas mesmo, que eles já colocam pra isso. E fica lindo, fica exclusivo, porque ninguém vai fazer igual. É verdade. Então vai ficar assim, Clau. Quando eu tava fazendo, eu olhei, eu fiquei achando que isso aqui tinha uma cara de jogo americano. Então olha só, esse molde que você faz um necessaire, vira um jogo americano. Também, pra colocar o suplá, fica o tamanho certinho para colocar o copo e tudo. O copo, os verdade. talheres. Então, com esse mesmo molde, você faz a necessaire e pode fazer jogos só que americanos. sem a alça, lógico. faz sem a alça. Sem a alça, pode colocar um plastificado, se quiser. Isso. Né? Agora nós vamos fazer o seguinte, a gente precisa colocar o formar as pétalas da flor. Também ainda tem essa. Então, a gente vai ficar com o tecido direito para cima e eu vou dobrar cada pontinha, porque é um hexágono o molde. Então, eu vou dobrar cada pontinha. E aí, eu vou fazer assim, cada pontinha tem que ter mais ou menos 5 centímetros de altura, por 21 centímetros aqui. Certo. Então, todas elas mais Iguais. ou menos nessa medida. Tá. Não precisa ser assim, super certinho, porque vai franzir, né, Clau? Olha que o joguinho americano assim também. Também. Também fica bonito. Também. Viradinho. Aí fica até mais no tamanho do prato mesmo, verdade. desse jeito, né? E Bom, mas aí você fez o quê? Você passa dobrei a costura? as pontinhas e aqui, ó, daqui da borda pra cá, eu marquei 1,25 centímetros. Então, essa linha aqui, olha, tem 1,25 da borda pra cá. até aqui essa marcação. Que eu Nossa, fiz com mas podia giz. ser 2, 1 só. Porque assim, 1,25 por quê? você sabe que artesã Começou fica testando, Eu né? acho que começou a complicar já a minha vida. 1,25? Artesã, quando... Podia ter um só? Mas aí ia ficar difícil de passar, porque isso vai formar a canaleta do elástico. Vai ter que ser 1,25. Se for muito apertado, o elástico não vai fechar. Não vai dar certo. Se for muito frouxo, ele vai ficar com a boca meio... não vai fechar direito. Florzinha bonitinha, certinho, 1,25. Então. E aí com essas E você dobras... já tem ele aqui, né? Isso. Que já estão me dando que já sinal tá de costurado. tempo aqui, então já vamos lá. Esse daqui já tá... Tá costurado. Costurado. Importantíssimo aqui, Clau. Aqui dá pra ver bem. Tem bastante retrocesso aqui.
porque Tá. o elástico vai forçar essa costura. Então, todo início e fim dessas bodinhas Vai e volta, vai e volta. tem que dar bastante retrocesso. E agora você só passa o elástico por aqui, porque aqui É, ficou aberto, certo? Isso, eu vou escolher 2 pontas, porque são 2 voltas de elástico. Um para formar esse e outro para formar esse. Então, eu escolho 2 pontas, ou essas daqui, não a que tem a alça, porque daí ajuda a fechar. A alça fecha, o elástico fecha. Então, eu passo uma volta aqui, o elástico, e dou um nó. E pego outro elástico e passo uma volta aqui e dou um nó. Tá. E aí eu fiz a sugestão também de colocar um fuxiquinho na ponta, Ah, olha lá, que para bonitinho. ficar um detalhinho. A bolinha lá na primeira. Isso. Da melancia. Essa Ficou aqui também bonitinho, tem, né? ó, claro, ó. Ah, essa também E tem. ele ajuda o elástico não entrar na canaleta tá. também depois. Ah lá, estamos mostrando da melancia. E fica um Aliás, lindo detalhinho. aquele da melancia, né? Fica. E tá pronta. E tá Passou prontinha. e tá pronto. Isso mesmo. Custo, então? De 12 a 18 reais, dependendo do Venda valor. uns 35, 35, mais ou 40 menos. reais. Vale a pena. Como é que as pessoas te encontram, Eu tô Lu? no YouTube, então meu canal se chama Panítios. E no Instagram também, Facebook, tudo Panítios. Tudo Panítios. Dá um Panítios lá, né? Vai lá me dar um oiê, que eu adoro receber os comentários. Eu leio todos. Ah, que legal. Então tá aí no vídeo também, youtube, .com/Panítios. Ou Facebook Panítios, ou dá um Google Panítios, que você vai encontrar a Lu Panítios. E lá ela tem muitas outras coisas, trabalhos bacana pra você. Obrigada, Cláudia. Obrigada, querida. Um ano lindo pra você. Obrigada pra você também. Obrigada. Pra te ensinar, tá? E ó, o molde lá, que inicialmente eu achei complicado, eu não tava entendendo grudar aquelas partes. Eu entendi lá o molde facinho. Você encontra no portal a12.com/Santa Receita. Obrigada, Lu. Obrigada, Cláudia.